Glória a Deus. Você já deu um sorriso, né, para quem está do seu lado. Fala para ele assim, ó: eu te amo, Jesus. Eu te amo. Procura aí alguém perto de você. Eu te amo. Você é importante. Amém. Glória a Deus. É um privilégio estar aqui e motivo de clamor. A gente está aqui com temor e tremor. Estou tremendo aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 15, por favor. João 15. Evangelho de João, capítulo 15. Quem estava no café da manhã hoje? Oba! Olha, muita gente não veio, você perdeu. No segundo domingo do mês, nós temos o café da manhã, desde o início do ministério dessa obra. Deus deu a visão ao pastor e à tia, a pastora, para fazermos esse café, e é muito gostoso, né? E nas nossas camisetas a equipe é salvos para servir. E baseado nisso eu queria falar um pouquinho sobre isso. Salvos para servir, salvos para dar fruto. O pastor Natalino estava falando aqui sobre os evangelismos, né? E independente desse evangelismo, que como igreja nós fazemos nas sextas-feiras, nas férias, agora no Natal, no período da Copa, você tem que ser um ganhador de almas. Você foi salvo para ser bênção, você foi salvo para servir. E baseado nisso, eu queria compartilhar com os irmãos um pouquinho do que Deus falou ao meu coração. No capítulo 15 de João, vamos ler até o versículo 10, do 1 ao 10. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Versículo 3 do capítulo 15. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós, presta atenção, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Vamos ler o versículo 16 e 17 desse mesmo capítulo? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Dá mais uma olhada para quem está perto de você. Fala para ele: o Senhor mandou eu te amar. Amém? Eu tenho que te amar. I love you in Jesus' name. Yes. 3 línguas: português, libras e inglês. Estou chique demais. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Amém? Querido Deus e Pai, eu quero te pedir, Senhor, usa a minha vida, assim como Gideão, que diante do Senhor disse: Senhor, quem sou eu? Sou tão pequeno, sou o menor da minha casa, e a minha tribo é a menor de Israel. Eu me sinto assim, Senhor, o menor, mas eu creio, estamos diante do maior, que é o Senhor.
Como temos dito, Deus é maior, Deus é maior, Deus é fiel, Deus é real. Usa a minha vida, Pai, para a nossa edificação. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir da Tua parte. Oramos assim, no nome de Jesus, amém. Olha Deus, salvos para servir, salvos para dar fruto. Nós temos aprendido na escola dominical sobre vida cristã. Interessante que aqui o apóstolo João e Jesus aqui falando, ele reproduzindo o que Jesus falou, ele falava sobre o amor, sobre permanecer no amor, e essa questão de dar frutos, nós temos aqui uma moça que gosta muito de plantas, Ana Cláudia, e ela plantou um pé de mandioca aqui no terreno, e ela está ansiosa para colher, e já deram a orientação, são 9 meses, então a cada 9 minutos ela vai dar uma olhada como é que está lá, Eu falei, Ana, não pode colher antes do tempo, Se uma criança nasce antes dos 9 meses, ela tem que ter um tratamento, vai para a incubadora, então tem que ser no tempo certo. Então, Ana, segura aí a onda, não sei, mas fala sobre dar frutos, e nós como cristãos, nós somos salvos para isso. Um dia nós estávamos perdidos, na verdade, como ovelha, sem pastor, sem direção, e o Senhor veio e nos alcançou. Com qual objetivo? Para dar fruto. Amém? Isso daqui é só uma introdução. Eu queria, de fato, falar sobre outro personagem. Lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, abra lá comigo, Gênesis capítulo 37. Lá no início. Vamos falar do Zé. Você conhece o Zé? O Zé do Egito? Não é o Zé do som, não. Gênesis 37, de 5 a 8. Todos acharam? Amém? Facinho, Primeiro livro. Diz assim o texto: Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodearam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Vamos ler o versículo 18 agora, desse mesmo capítulo 37. 37, 18 até o 20, tá? Gênesis 37, 18 diz assim: De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. E, por fim, capítulo 39, versículo 1 até o 7. Gênesis 39, 1. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José. Presta atenção nessa frase. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele. Em outras palavras, José caiu na graça de Potifar, a quem servia. E ele o pôs por mordomo da sua casa, ele passou às mãos tudo o que tinha. E desde que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. O Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José.
A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Olha a Deus. O que nós podemos aprender com o servo Zé, com José? Zé, porque ele é nosso íntimo, né? Nosso irmão. O que a gente pode aprender com Zé, com esse servo aqui do Senhor? Primeira coisa que veio ao meu coração: a missão vem antes da posição. Amém? A missão vem antes da posição. Nós percebemos aqui que o Senhor tinha dado a José uma missão. E quando nós lemos lá em João capítulo 15, a gente percebe que nós, em Cristo Jesus, nós temos uma missão. Você tem uma missão. Fala para quem está perto de você: você tem uma missão. Fala para você mesmo: eu tenho uma missão. Qual seria a tua missão? Qual seria a nossa missão? Dar frutos. Amém? Nós fomos salvos para dar frutos, para servir. E a posição virá naturalmente. É muito interessante. Quando eu entendo a missão, Deus então vai me dar a posição. Use a posição para fazer a missão. O pastor Natalino, ele já pregou sobre esse assunto, e eu acho lindo quando ele trouxe aquela palavra dizendo que o que você precisa para fazer a obra de Deus? Um bom emprego? Dinheiro? O que você precisa? Você tem uma visão missionária? Você tem uma visão de servir a Deus? Deus, ele vai fazer. Ele vai te levantar. José era um escravo. Na verdade, José era um príncipe. Vocês lembram que ele era de uma família de 12 irmãos, ele era uma jovem na época, depois nasceu um outro. Era uma família de príncipes, era dos príncipes de Israel. E José, por conta de que era um homem sonhador, era um garoto que sonhava, aqui não vem ao caso, mas eu acredito que José ele foi muito assim, ansioso, quis contar o sonho. Talvez ele deveria ter pensado mais, ter orado, mas ele foi contar o sonho. E você viu como que os irmãos ficaram com ele, né? Ficaram doidos. Então você, o menor, porque naquela cultura, o irmão mais novo era o mais novo. Os mais velhos eram superiores. Aí o mais novo chega e fala: então quer dizer que você vai governar sobre a gente? Você é o cara, você é o Tássio, está se achando? A Tássia, está se achando então? E José então ele se antecipou, mas ele tinha uma missão, ele tinha um coração de missão, de servir. E por conta disso, nós vemos aqui o texto, ele tinha uma missão, então Deus o colocou na posição. Sabe, amados, nós precisamos entender a nossa missão. Por que eu fui salvo? Por que você quer casar? Você que é casado, qual a tua missão como marido, como esposa? Qual a tua missão? O que eu devo fazer? Qual a minha missão no meu ministério? Naquilo que eu tenho nas mãos? Sabe, entender a missão. Interessante que lá em João, no capítulo 15, que nós lemos, eu queria ler o versículo 14 e 15, sobre essa missão. Muito interessante porque Jesus, ele nos deu a missão de dar fruto. João 15, 14 e 15, versículos 14 e 15. Jesus nos deu essa missão de dar frutos, mas olha que coisa linda o que ele faz com a gente. Versículo 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho-vos chamado amigos. Jesus está falando com seus servos, com os discípulos. Essa palavra é para nós, meu irmão. Jesus está falando hoje com a gente: olha, eu já não chamo vocês de servos, de escravos. Não, eu vos chamo amigos. Tenho-vos chamado, deixa eu aqui, me perdi, 14 e 15. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Perdi de novo.
aqui, 14:15. Já não vos chamo servos, desculpa, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Louvado seja o nome do Senhor. A missão vem antes da posição. Quando eu faço a missão, que é dar frutos, eu sou abençoado com a posição. Sabe o que é a posição? Amigos de Deus. Está meio confuso? Qual é a minha missão? Dar frutos. E quando eu dou frutos, eu me torno amigo de Deus. Olha, de servo, de nada, porque sem Jesus nós não éramos nada. Estávamos perdidos como ovelhas que não tem pastor. Quando Jesus nos alcançou, então nós nos tornamos amigos de Jesus. E como amigos, eu dou fruto. Por que eu dou fruto? Eu sou amigo. Você já não é mais meu servo, diz o Senhor. Eu sou, agora vocês são meus amigos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor fala, o que o Senhor tem. O amigo sabe. E nós temos esse privilégio de saber o que o Senhor faz, da palavra de Deus na nossa vida. A missão é dada, e aí Ele nos coloca na posição de amigos. Amém, queridos? Somos amigos de Deus e nós temos uma missão para cumprir. Em segundo lugar, nós aprendemos com a vida de José, que Deus, Ele faz o movimento necessário para que você faça a missão. Ele cuida de tudo. José foi vendido pelos seus irmãos, foi ali humilhado, houve toda aquela situação. Na verdade, um dos irmãos lá teve a ideia: vamos matar o cara, vamos dizer que uma fera, um animal o devorou e tudo bem, mas aí Deus tinha um plano. E porque Deus tem um plano na tua vida, Ele faz os movimentos. Então o que Ele fez? Não vamos matar não, vamos vender ele como escravo. Mas aí você olha, mas que situação, o cara era um príncipe, virou escravo. Mas na missão, Deus fez um movimento. Por causa de José, a casa de Potifar prosperava. Mas lá na frente ele foi injustiçado, foi preso. Por causa de José, na prisão, havia prosperidade. Deus moveu a vida de José para alcançar a missão que ele mesmo tinha preparado. Meu irmão, Deus tem uma missão para você, Deus tem um plano para a tua vida, e Ele vai fazer o movimento que for preciso, o movimento que for necessário para te usar, em nome de Jesus. Você crê nisso? Como diz um pastor amigo meu, está comigo? Você está comigo aqui? Amém? Deus tem uma missão para você, Ele vai te mover, Ele vai mover situações, Ele vai abrir portas, Ele vai fechar portas, para você cumprir essa missão. Agora, em terceiro lugar, presta atenção, isso é muito importante. José não murmurou. Repete comigo, José não. Fala para você mesmo, não murmure. Por favor. Não murmure, confie em Deus, em qualquer área da sua vida, confia no Senhor. Você imagina a situação de José, longe da família, vendido pelos irmãos, traído pelos irmãos, numa cidade estranha, como escravo. Ele tinha motivo para murmurar? Tinha ou não? Tinha ou não? Tinha. Você tem problema? Mas você tem um problema assim? Você foi traído assim pelos irmãos? Você foi vendido pelos irmãos? Hoje o pessoal quer fazer intercâmbio no país. O Egito, na época, era um país rico, né? Então, talvez fosse os Estados Unidos da época. Só que ele não foi por vontade própria. Mas ele não murmurou. Em todas as situações difíceis que José passou, especialmente nas injustiças, ele não murmurou. Então, em terceiro lugar, não murmure. Em primeiro lugar, só para você não perder, você que está anotando, a missão vem antes da posição. Faça a tua missão que Deus vai te posicionar. Segundo, aprendemos com a vida de José que Deus ele move, ele faz o movimento
para te abençoar. Em terceiro, não murmure, como José não murmurou. Em quarto, o que nós aprendemos com José? Que a vida de José refletia o caráter de Deus. Ele tinha o caráter de Deus. Meu irmão, nós precisamos ter o caráter de Deus. Acima do talento, José tinha caráter. Uma vida com caráter de Cristo vale mais do que qualquer talento. Deus, Ele te levanta, Deus, Ele faz milagres, Deus abre portas, Deus te dá sabedoria, Deus te dá graça. O texto diz que ele caiu na graça de Potifar. Havia disposição na vida de José, mas a maior disposição que eu vejo aqui era o caráter. Ele queria ser alguém que manifestasse o caráter de Deus. Quando a mulher de Potifar, nós lemos o último versículo lá, que ela quis deitar com ele, e ela importunava todos os dias. E José falou, não, ele tinha um caráter. Ele decidiu, não vou desagradar o meu Senhor. E nós precisamos ter o caráter de Deus na nossa vida. Tenha o caráter de Deus, meu irmão. Seja um servo disponível nas mãos de Deus. Seja um servo fiel. Ele quer te usar. Quarto lugar, então, como José tem o caráter de Deus. Em quinto lugar, na história da vida de José, nós aprendemos que somos abençoados para abençoar. Porque todas as vezes que eu desejar, que eu tiver essa disposição de abençoar, o Senhor vai me abençoar. É ser bênção para abençoar. Porque lá no versículo 40, no capítulo 45 lá de Gênesis, no versículo 5, aqui ele já era o governador do Egito, e Deus já tinha colocado ele numa posição maravilhosa de governador, uma posição abaixo do faraó, do rei. Os seus irmãos estão ali diante dele, e eles já se conheceram, já se reconheceram, né? Porque José estava irreconhecível, já estava lá há muitos anos no Egito, era praticamente um cidadão egípcio, né? O jeito dele, e os irmãos não o reconheceram, e por final os irmãos ficaram com medo, porque a gente geralmente pensa dos outros como nós somos, não é verdade? Então os irmãos pensaram de José como eles eram. Poxa, nós quisemos matar ele, nós traímos ele, nós vendemos José, agora ele vai descontar. Só que José, ele tinha o caráter de Deus, e nós aprendemos que ele entendeu que a bênção de Deus na vida dele era para abençoar a quem possa interessar, a quem estivesse perto dele. Em Gênesis 45:5 diz assim, versículo 5: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Versículo 7: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Vamos ler o 8 também. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Deus nos abençoa, amados, para abençoarmos os outros. Essa é a nossa principal missão. Onde quer que você esteja, no teu trabalho, no teu lar, no teu bairro, aonde você convive, na feira, no supermercado, onde você passa, na padaria, no açougue, você tem que ser bênção. Você foi abençoado para abençoar, no nome de Jesus. Amém? E por último, abra comigo lá em Romanos, no capítulo 8, por favor. Romanos 8:18.
ainda falando de bênçãos, né, de ser abençoador. Romanos 8,18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Amém? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O mundo está aguardando que aconteça algo nas suas vidas, que algo diferente, há uma expectativa de dias melhores, de coisas melhores. E sabe quem vai ser o instrumento? Os filhos de Deus, você. Você foi salvo para dar fruto, você foi salvo para servir, você foi salvo para ser bênção para aquele que não conhece o Senhor. Nosso pastor Natalino tem falado que falar de Jesus é questão de misericórdia. É você ter misericórdia do próximo. É você ter misericórdia daquele vizinho. Assim como um dia alguém teve misericórdia de você e falou do amor de Deus, assim como um dia alguém teve misericórdia da tua vida e orou por você e pagou um preço, você deve ter misericórdia daquele vizinho, aquela pessoa que a gente encontra praticamente todos os dias no elevador, no trabalho, no transporte público, sei lá onde você está, num banco, nos lugares que você passa. Aquelas pessoas, elas estão na expectativa: o que vai acontecer com a minha vida? E de repente vem você, o servo do Senhor, aquele que é amigo de Deus, aquele que tem um caráter de Cristo, que tem misericórdia, porque um dia tiveram misericórdia de você, e aí você traz uma palavra, você entrega um folheto, você está com uma camiseta, né? Tem bastante camiseta aí na lojinha para você poder usar, e as pessoas vão ler, e na verdade a Bíblia que o mundo vai ler é você. É um versículo, é uma palavra, é uma bênção. Olha, Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe, tenha um dia abençoado, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua vida. E são palavras, um abraço, um olhar, né? Hoje o irmão falou assim: meu irmão, você não sabe como um abraço assim de manhã faz bem. Então vem cá, me dá um abraço, né? É abraçar, é olhar, porque nós somos amigos de Deus. Nós temos o caráter de Cristo, a bênção do Senhor é conosco. E aí eu aprendo com José que ele pôs isso em prática. Ele foi injustiçado, ele foi vendido, ele foi massacrado, ele foi preso injustamente, foi acusado de forma injusta. Mas ele tinha uma missão. E porque ele tinha uma missão, Deus moveu muitas coisas para colocar ele numa posição. Como servo do Senhor, Deus te coloca como amigo dele. Amém? Que posição maravilhosa, amigo de Jesus. Vocês já não são meus servos, vocês são meus amigos. O servo não sabe o que o seu Senhor tem, os segredos do Senhor, mas você conhece os segredos do nosso Deus. Interessante que o texto de João 15, ele fala assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Para ser amigo de Deus, você tem que fazer o que Ele vos manda, é obedecer a palavra. E você é um amigo de Deus, porque você está obedecendo a palavra. Você veio na casa do Senhor, você pagou um preço. Talvez eu cheguei aqui com uma cara de sono, cheguei aqui antes das 7, e aí o irmão que me viu falou: nossa, você está com uma cara de sono? Eu falei: não, não é só a cara não, é o corpo inteiro está com sono, né? Mas você tem uma missão, e você veio, você venceu o sono, né? Saiu de casa esse dia maravilhoso, falou: nossa, hein, dá uma praia hoje, tá bom. E disse que vai chover, e eu estou indo para a igreja, de repente quando eu for para cá vai chover, eu não vou poder ir para a praia. Você tem uma missão, você obedeceu ao Senhor, porque o texto fala: se como amigo, eu vou ser amigo de Jesus, se eu fizer o que Ele me manda. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor,
mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém? Então, queria terminar com algumas frases. Não esqueça, você foi salvo para servir e dar frutos. Permaneça em Jesus para dar frutos. Para dar fruto, o que você tem que fazer? Permanecer em Jesus. A missão nos leva à posição. Quando eu cumpro a missão de servir a Deus, de obedecer a Deus, Ele me põe na posição de amigo dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos move para fazermos a missão. Deus move. O que você precisa para fazer a missão? Um bom emprego? Um bom salário? Para fazer a missão? O que você precisa? Quais os recursos? Meu irmão, para fazer a missão, Deus move, Deus abre portas, Deus levanta as vidas, Deus faz os milagres, Ele move. De escravo a governador do país, da potência da época, de um escravo, era um mordomo, era um presidiário lá, estava preso, estava na cadeia, mas o Senhor levantou. Senhor, Ele move o que for para te abençoar, meu irmão, mas você precisa ter a missão. Não murmure, seja qual for a situação. O povo de Israel, porque murmurou, ficou 40 anos dando volta no deserto. A terra prometida era logo ali. E eles ficaram dando volta por 40 anos e não entraram. Isso que é pior. Se ainda ficasse dando volta e no final entrasse na terra, beleza, valeu. Mas eles não entraram. Só os seus filhos puderam ser abençoados. Não murmura, meu irmão, não fica dando volta aí e deixar a bênção para o outro, não vale a pena. Tem o caráter de Deus. Tem o caráter de Deus. Não se venda. Você é muito caro. Como diz aí na expressão do futebol, né? Você é jogador caro. Você é um jogador caro para o Senhor. Você vale muito. Valeu o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Tem o seu caráter. Você é abençoado para abençoar. Nós somos abençoados para abençoar. Abençoe as pessoas, abençoe. Seja uma bênção para a tua esposa. Não seja chato, como o pastor fala. Deixe de ser chato. Seja bênção. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais chato, né? Seja bênção para a patroa. Lava a louça, lava o banheiro. Faz alguma coisa, mano. Lá em casa a louça é minha. Eu não sei cozinhar, eu só sei comer. Eu não sei cozinhar, eu não sei, né? Mas eu lavo louça. E se eu não lavar direito, e ficar o copo engordurado, eu lavo direito, eu lavo. Lá em casa, detergente não tem miséria, eu uso mesmo. Para a patroa ficar feliz. Você é abençoado para abençoar. E por último, nós somos a manifestação de Deus onde vivemos. Seja a manifestação de Deus onde você vive. Entregue folhetos, compre Bíblias, entregue Bíblias. Essa ideia do pastor é muito legal. Você mora no prédio lá, embrulha a Bíblia, põe um cartãozinho de Natal, faz lá, né? Vai dar um trabalhinho, mas você bate, toca, olha, para você um presente de Natal. Mas eu não conheço nem o cara não importa, mas você pode abençoar. Seja a bênção, tenha ideia, olha Deus, Senhor, me dá uma ideia, como é que eu posso ser bênção? E dessa maneira, com essa missão, Deus vai te colocar na posição. E a melhor posição que nós aprendemos aqui em João 15 é ser amigo de Jesus. Já pensou Jesus falar para a gente: olha, eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. Vocês são meus amigos. Vamos orar? Vamos orar, vamos falar com Deus. Você que entende que essa palavra foi para você, você que deseja, foi confrontado por Deus: Senhor, eu quero ser um servo, eu quero te servir de fato, eu quero dar frutos. Senhor, eu não tenho dado frutos, realmente,
eu tenho sido um crente meia boca, né? Talvez você sinta assim, poxa, eu só frequento a igreja, não dou fruto, e as pessoas, a expectativa do mundo aí fora eles nem sabem o que eles precisam, mas nós temos o que eles precisam. Eles nem têm ideia do que eles precisam, mas nós temos a resposta. Jesus é a resposta, e a resposta está em nós. E se você foi confrontado e falou, não, eu quero ser servo, Senhor, eu fui salvo para servir, eu quero te servir, eu já até tenho te servido, mas eu quero servir mais, eu quero ser bênção, eu quero abençoar, eu quero ser um homem, uma mulher de Deus. Se Deus só está falando no teu coração, fique em pé no teu lugar, vamos falar com Ele, vamos orar em nome de Jesus. Coloca a tua vida, coloca aquilo que Deus falou ao teu coração, o Espírito Santo de Deus te incomodou, a que você mude, a que você tome uma decisão. Não, hoje eu vou fazer isso. Não, hoje Deus tem falado ao meu coração para que eu possa ser bênção lá no meu prédio, para que eu possa ser bênção amanhã lá no trabalho, para que eu possa ser bênção aonde eu vivo, aonde eu estou. Eu quero ser bênção, eu quero ser um abençoador, assim como Deus tem me abençoado, eu quero abençoar aquele que está próximo de mim, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu me coloco juntamente com os meus irmãos. E Deus, a Tua palavra, ela nos fala sobre dar frutos. E esse fruto é um fruto que permanece. E o Senhor é aquele que cuida da árvore, que somos nós. O Senhor é aquele que cuida dos ramos. E Ele limpa, e nós fomos limpos pela Tua palavra. E quanto mais o Senhor limpa a nossa vida, mais nós damos fruto, Senhor. E, ó Deus, nós queremos ser esses homens e mulheres de Deus, que dê fruto, que abençoa, nós queremos ser abençoadores, ó Pai, onde quer que a gente viva, onde quer que eu esteja, eu quero ser bênção para o meu próximo, no nome de Jesus. Eu quero ser bênção na igreja, eu quero ser bênção para aqueles que vivem perto de mim. Mas para isso, Senhor, nós pedimos a Tua ajuda, nos ajuda, Senhor, nos dirige, nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus, reconhecemos, ó Deus, que se o Senhor não for conosco, nós não temos outro Deus. Tu és o único que pode nos abençoar. E nós desejamos, Senhor, a Tua bênção sobre a nossa vida. Nós te agradecemos pela Tua palavra que nos edifica, pela Tua palavra que nos abençoa. É no nome de Jesus que nós oramos, é no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus.